Bem, irmãos, graças a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos que estão aí nos seguindo aí pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram, quero dizer aqui para vocês que nós estamos trazendo aqui esse trabalho maravilhoso de evangelismo, né? Eu quero trazer aqui mais uma segunda parte do vídeo que nós estamos aqui vendo sobre adoração, a quem deve ser dada adoração, né? Nós estávamos aqui na primeira parte e agora nós vamos para a segunda parte, né? Adoração a quem é devida. E nós estamos vendo que não deve ser dada adoração às criaturas inanimadas, né? As criaturas inanimadas não devem ser adoradas, não podem ser adoradas. Somente o Senhor, o Criador e nós criaturas, né? E indo lá para o primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 9, está escrito assim: E lhes responderão: Por que deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram? E por isso que trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Ouça isso no nome de Jesus. Então, querido, quando nós deixamos o Senhor, aqui o sábio Salomão, ele falando que aquele mal estava vindo sobre a nação, porque eles tinham deixado o Senhor que, com mão forte, tirou do Egito, tirou daquela escravidão e fez que eles fossem libertos, certo? Daquela escravidão, daquela angústia, daquela aflição que eles estavam vivendo lá. E agora eles deixam ao Senhor, né? E começam a servir aos deuses estranhos. E agora vem um mal sobre a vida deles que eles talvez não esperassem. Nós podemos, como eu costumo dizer, nós podemos escolher o caminho que nós queremos seguir, mas as consequências nós não podemos escolher, porque as consequências é o Senhor que vai trazer sobre as nossas vidas. A consequência do nosso pecado, do nosso erro, é o Senhor que vai fazer com que nós paguemos um por um. Se nós deixar o Senhor, se nós largar, certo, de servir ao Senhor e servir aos deuses estranhos, como eu já falei aqui no trabalho passado, que o Senhor ele não aceita, né? Ele não divide a sua glória com o outro. Não existe outro Deus ao qual nós devemos adorar, somente o Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra, que fez tudo, que te livra, que te cura, que te sara. É a este que nós devemos prestar cultos e a nossa adoração é para ele, ouça este nome de Jesus. Se nós formos lá para o primeiro livro de Crônicas também, capítulo 16, certo? Versículo 26, né, do primeiro livro de Crônicas, está escrito desta maneira: Pois todos os deuses das nações são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Agora me aponte algo que um Deus estranho tenha feito. Me fale algo que uma imagem de escultura possa fazer por alguém. Você não vai encontrar. Agora, se você olhar para o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, você vai ver quão grandes obras o Senhor tem feito, quão grandes coisas o Senhor tem feito por tua vida. Ouça isso no nome de Jesus, porque Ele é o Criador dos céus e da terra e tudo que neles há. Ouça isso no nome de Jesus. Então é a este Deus que nós devemos adorá-lo, porque Ele é o Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Ele é o grande, Ele é quem faz tudo acontecer. Ouça isso no nome de Jesus. Então, este mal que nós temos passado, que nós temos visto, isto é permissão do Senhor, porque muitas vezes o ser humano,
ou, a maioria das vezes, o ser humano esquece de seguir, deixam de seguir ao Senhor, que fez tanto bem, que fez tantas coisas boas, que livrou, ouça isso no nome de Jesus, e acaba seguindo caminhos do erro, caminho do pecado, e é assim que muitas das vezes nós pagamos para Deus. Depois de tanto benefício que o Senhor tem feito em nossas vidas, nós viramos as costas. Ouça isto no nome de Jesus. Se você for lá para o livro de Segundas Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 25, versículo 14 ao 20, ouça isto no nome de Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Segundo livro de Crônicas, 25, 14 ao 20, nos diz assim: quando Amazias voltou da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os, pois, por seus deuses, prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Olha que Amazias, vê que pecado que Amazias estava cometendo. Ele foi lá, venceu a guerra, aí voltando daquela matança, daquela guerra que Deus tinha dado para que ele vencesse, Deus tinha colocado os inimigos ali na mão dele e ele venceu, certo? Com seu exército. Ele agora traz os deuses de lá, ao invés de fazer um altar e adorar ao Deus que foi com ele na batalha, não. Ele vai fazer adoração, queimar incenso, se prostrar diante dos deuses, das imagens que ele trouxe de lá. Ouça isso no nome de Jesus. Amazias, ele era o rei de Judá. Versículo 15 vai dizer: a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhes um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses a seu povo, não livraram das tuas mãos? Por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das suas mãos? Ele quis dizer: foi eu que livrei, não foi esses deuses que te livrou. Lembra que eu falei que tem pessoas que se prostram diante das imagens, agradecendo uma bênção que foi Deus que deu para ele, o Deus Todo-Poderoso, não aquelas imagens? E Amazias aqui, ele fez isto. Foi lá, Deus entregou os inimigos da mão dele, Deus venceu com ele, e agora ele vai prestar culto aos deuses estranhos que ele traz de lá, dessa matança. Versículo 16 diz assim: enquanto ele ainda falava, o rei lhe respondeu: acaso foste nomeado conselheiro do rei para com isso? Por que haverias de ser morto? Então o profeta parou, mas disse: sei que já o Senhor deliberou destruir-te, porque fizeste isto e não deste ouvido ao seu conselho, ao meu conselho. Ouça isto no nome de Jesus, amado. Depois de ter tomado o conselho, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás. Jeoacás era filho de Jeú. Esse Jeú era rei de Israel, dizendo: vem, encontremo-nos face a face. Mas Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano, mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha a teu filho por mulher. Então os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: farei os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriar. Mas fica em tua casa, porque te meterias no mal, para caíres tu ajudar contigo. Amazias, contudo, não lhe deu ouvidos, pois isto vinha de Deus para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Sabe que vai chegar uma hora em que, de tanto nós não dar ouvido aos conselhos de Deus, enviado através de uma pessoa, tem pessoas que querem escolher quem que tem que falar, quem que tem que aconselhar a eles. É verdade, tem pessoas que não aceitam. Ah, foi fulano que falou, eu não vou aceitar. Foi o profeta ciclano que falou, eu não vou aceitar. Mas se for outra pessoa que ele queira ouvi-lo, a esse ele vai ouvir.
é onde a pessoa muitas vezes se estrepa, porque aqueles que eles querem ouvir muitas vezes vai massagear o seu ego. E aqueles que Deus quer enviar para falar, ele vai com a palavra de vida, para querer livrá-lo, para querer afastar ele do mal. E muitas vezes nós deixamos de ouvir aqueles que realmente estão com a palavra do Senhor. E Amazias, ele foi infeliz em não ter aceitado a palavra do profeta. Por isso que o profeta se calou quando ele mandou, obrigou que o profeta se calasse, mas o profeta deu a sentença: você, por causa disso, você vai morrer. Ouça isso em nome de Jesus. Oxalá que Deus levantasse pessoas que falem a verdade desta maneira, para que quando falar uma coisa se cumprir. Ouça isso em nome de Jesus. Então aqui o pecado de Amazias foi levar os deuses daquela terra, a qual Deus fala para ele: vai lá, destrua tudo, queima tudo, e ele vai lá e salva os deuses lá e leva para adorar, e queima incenso, faz um altar ali, queima incenso aos deuses que não fizeram nada. Por isso Deus perguntou: acaso foram eles que ajudaram nessa peleja? Por isso que eu falo, tem tantas coisas que nós enfrentamos, e ao invés de dar honra ao nome do Senhor, ao nome do Senhor Jesus, que está na batalha com você dia a dia, que está ali te guardando, e muitas vezes nós vamos dar honra para homens, para as criaturas inanimadas. Ouça isso no nome de Jesus. Mas o Senhor não aceita isso não. O Senhor quer que nós demos a honra ao Senhor, porque é Ele quem está livrando, é Ele quem está batalhando por nós, e não os deuses, as imagens de esculturas, conforme nós já vimos aqui. Ouça isso no nome de Jesus. Se você for lá para o livro de Isaías, capítulo 46, você vai ver também, queridos, que tem uma palavra para o seu coração. Basta tão somente você dar crédito ao que o Senhor está falando. Isaías 46, versículo 1 vai nos dizer assim: Bel se encurva, Nebo se abaixa, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos são canseiras para as bestas já cansadas. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no mesmo capítulo de Isaías 46, versículo 2, vai nos dizer: eles juntamente se encurvam e se abatem, não podem livrar-se da carga, a sua alma entra em cativeiro. Veja lá o versículo 6 ao 9. Vai nos dizer assim: gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam o ourive e ele faz um deus. E diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move. Não se move. Se recorrem a ele, resposta nenhuma dá. E a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto, considerai, trazei-o à memória, ó rebeldes. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Vocês estão vendo aqui que ele fala sobre os homens o tornam e levam-no e põe no seu lugar, e ali está, do seu lugar não se move. Então por que eu vou estar orando, pedindo aquele Deus de prata, de pedra, de madeira que está ali no lugar, não se move do lugar? É como diz lá o salmista: tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem boca, mas não fala. Então é esses deuses que as nações estão servindo, e com isso está trazendo a ira sobre a vida deles, assim como veio a ira sobre a vida de Amazias, o rei de Judá. Que nós possamos recorrer a Deus, que nós possamos cada dia estar buscando a face do Senhor nosso Deus, para nós
nos livrar destes maus que nós estamos passando. Porque se nós formos fiel à palavra de Deus, a Bíblia diz que nenhum mal daqueles que ele pôs lá no Egito virá sobre as nossas vidas. Então que nós possamos estar em obediência à palavra do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Se você for lá no livro de Jeremias também, nós vamos ver, né, lá em Jeremias, se não me falha a memória, acho que é capítulo 51, versículo 17. Aí você vai ver o que Deus vem falando para nós. Deus vem alertando para que nós não se envolvamos com essas coisas, com esses deuses que só traz maldição. Capítulo 51, versículo 17 de Jeremias, vai nos dizer assim: embruteceu-se todo homem e não tem conhecimento. Vejam isso. Todo ourives é envergonhado pelas suas imagens de escultura. Suas imagens de fundição são mentiras e não há espírito em nenhuma delas. Tá vendo? Até os ourives, até quem fabrica as imagens, eles ficam envergonhados porque eles sabem que nas imagens não há espírito, não sai som nenhum. Ouça isso no nome de Jesus. Eles sabem que aquelas imagens são fundição, são mentiras, como diz aqui. Eles sabem, eles se envergonham. Se alguém questionar eles sobre isto, eles vão ficar envergonhados. Eles sabem que aquilo ali não tem valia, não tem valor nenhum. Eles sabem por que ele está fazendo, é só um pensamento no dinheiro, na venda daquelas imagens. E ele vendendo, ele vai ter o seu lucro, certo? Mas nada vai lhe ajudar. Ouça isso no nome de Jesus. Então os ourives, eles se envergonham quando eles fazem as suas imagens de escultura. Adianta um pouquinho lá no livro de Ezequiel, capítulo 8, né? De Ezequiel. Você vai ver a idolatria no santuário. O povo ali estava idolatrando, certo? Buscando aos deuses estranhos. E essas coisas Deus tem abominado. Deus não quer que nós façamos isso. Começa assim, no sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e vi uma semelhança como aparência de fogo, desde os seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como um aspecto de resplendor, como o brilho de âmbar. Este é o Deus que nós servimos. Ele é fogo, certo? Vai vendo aqui a aparência dele. Olha o que ele fez: estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da cabeça e em espírito me levantou entre a terra e o céu e trouxe a Jerusalém em visões, certo? Em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca ciúme. E a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então ele me disse: filho do homem, levanta-te agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte e vi que um lado do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E ele me disse: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominação. Veja, depois você lê aí o capítulo todo de Ezequiel, capítulo 8, você vai ver que abominação que Israel estava cometendo, buscando, né, aos deuses estranhos, buscando a Deus que não pode fazer nada, afastando a glória de Deus do santuário para servir aos deuses estranhos. Isto não é aceitável em lugar nenhum. Deus não aceita, ouça isso no nome de Jesus. Lá no capítulo 8 de Osés, versículo 5, você vai ver que está escrito assim: o teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência?
Vejam só o que o Senhor está falando aqui. O teu bezerro, ó Samaria. Ali eles faziam bezerros, adoravam aquele bezerro como se fosse um Deus. E aqui tem a repreensão do Senhor. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido é o nome do Senhor. Então, queridos, não adianta você querer servir a outros deuses, porque Deus, ele não aceita. Ouça isto no nome de Jesus. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, né? Versículo 18 ao 32, nós não vamos ler todo, porque para não ficar muito longo, né, esse vídeo aqui, mas começa aqui no versículo 18 dizendo assim: do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhes manifestou. Ouça isso no nome de Jesus, amados. Então, do céu se manifesta a ira de Deus. Aí tem pessoas assim, que nada, eu estou aqui buscando a esta imagem, sei que Deus ele vai ser bondoso comigo e pessoas que fazem uma mistura, pedem as imagens, aos deuses lá que eles dizem de santo e faz uma mistura, busca, clama por Deus, porque o Deus Todo-Poderoso este não é, que eles estão buscando não é, porque se fosse, eles não faziam essa salada, essa mistura de tantos deuses, mas sim buscava unicamente ao Senhor, o Deus dos céus e da terra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14 ao 22, diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Veja só aqui a recomendação de Paulo. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos membros, um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, que comem os sacrifícios, não são participantes do altar? Mas que digo que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam, não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Vejam aqui, até o versículo 20 nós lemos aqui. Você vê que Paulo aqui, ele foi bem pesado na sua palavra, mas é a verdade. Quando Paulo diz, vocês estão sacrificando, queimando incenso aos deuses de vocês, não é a Deus que vocês estão fazendo, mas sim aos demônios. Agora vejam só, quem faz um seu altarzinho lá e vai oferecer sacrifício, acender velas, você acha que Deus está se agradando disso? Você acha que está fazendo isso para Deus? Você está fazendo isso aos demônios. Paulo foi bem explícito, bem claro em falar. Ouça isso no nome de Jesus. Então, no versículo 21 do capítulo 10 ainda da primeira carta aos Coríntios, ele diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, nós temos que fugir da idolatria, como ele diz aqui. Portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria, como diz no versículo 14. Não adianta. A adoração é somente a Deus. Passou disso aí, é procedência maligna. Se você for adorar as criaturas inanimadas, você está adorando a demônio, literalmente. É o que diz aqui, é verdade. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu. Ouça isso no nome de Jesus. Engrandecido é o nome do Senhor. Versículo 22 assim: ou provocaremos a zelos o Senhor? Somos nós mais fortes do que eles?
Somos nós mais fortes do que Deus? Será que nós não vamos estar provocando a ira de Deus quando nós deixamos de prestar adoração a Deus e prestar adoração a demônios? Estamos praticando um grande erro. Muitas das vezes as nações estão praticando um grande erro, servindo a demônio e achando que está servindo a Deus. Misericórdia mesmo, mas isso é verdade. Nós não estamos aqui para encobrir, certo? As coisas que devem mudar, tem que mudar já observando os mandamentos do Senhor, observando a palavra de Deus para que as coisas melhorem para nossas vidas e não piorem, porque ruim já está até demais. Nós não podemos ficar aqui massageando o ego de alguém. Não, você está certo. Não, você pode fazer, continue fazendo. Não, estamos falando, e tem que fazer como Paulo falou aqui em Coríntios 10. Estão servindo a demônios e não a Deus. Vejam o que diz lá em Atos, capítulo 10, né? Aqui nós vamos estar vendo aqui que a adoração, as criaturas humanas não podem ser adoradas, não. Adoração somente a Deus. Atos 10, 25. Para nós estar terminando aqui também esta parte, né? 10, 25 nos diz assim de Atos. Entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas será que Pedro aceitou? Será que Pedro ficou feliz quando Cornélio teve essa decisão de adorar a Pedro? Veja o versículo 26 de Atos 10. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, homem. Oxente, que eu também sou homem. Ouça isso no nome de Jesus. Pedro não aceitou a adoração de Cornélio. É verdade, quando Pedro estava lá, chega Cornélio lá e vai. O homem, às vezes, por sua ignorância, ele não está sabendo a quem adorar. Ele vai adorar a criatura, adorar aos homens, que é criaturas humanas, criatura de Deus, em vez de adorar ao Criador, ao Senhor que criou. Ouça isso no nome de Jesus. Mas Pedro repreendeu. Tem tantas pessoas que aceitam adoração, tem tantas pessoas que aceitam ser massageado o seu ego. Tem pessoas que dão elogios para pessoas porque pregou bem, porque cantou bem, e que aquela pessoa se enche de alegria, como se ele fosse o tal. Ouça isso no nome de Jesus. Pedro, de forma nenhuma, Pedro aceitou. Capítulo 12 de Atos, versículo 23. Também nós vamos ver aqui que vai dizer assim: no mesmo instante, o anjo do Senhor feriu-o, porque não deu glória a Deus, e com medo de bichos expirou. Aqui fala de Herodes, quando perseguia a igreja. Herodes teve uma oportunidade de dar ali uma palavra, e a multidão gritava assim: é voz de Deus e não de homem. Aí Herodes se engrandeceu. Herodes ficou ali como um Deus, recebendo a glória dos homens. E na mesma hora ele foi com medo de bicho, porque ao invés de ele fazer como Pedro fez aqui com Cornélio, pegou Cornélio aqui, levantou: levanta, homem. Eu sou homem igual a você, rapaz. Não mereço adoração, não. Adora a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Não, o Herodes ele se inchou. Herodes ele quis ser o maioral. E foi aonde os bichos comeram e ele morreu na mesma hora, respirou e morreu. Ouça isso no nome de Jesus. Se você for ainda lá em Atos capítulo 14, versículo 11, vai nos dizer ali: vendo as multidões o que Paulo fizera, levantaram a sua voz dizendo na língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 12: clamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo à porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando:
Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Ouça aqui, irmãos. Muito interessante isso aqui. Ali, quando o povo, aqui Paulo ele fez algo extraordinário, né? Pelas mãos de Paulo, o Senhor ele ressuscitava, curava, fazia grandes prodígios. E ali aqui o povo eles queriam adorar a Barnabé e a Paulo, chamando eles de Júpiter, chamando eles de Deus lá. Ouça isso no nome de Jesus. Aí veio o camarada lá, trouxe bezerros, queria matar e fazer sacrifícios, oferecer incenso para Paulo e Barnabé. Aí Paulo ali repreende: que é isso, varões? Homens, nós somos homens igual a vocês, sujeitos a mesmas paixões. Ouça isso no nome de Jesus. E tem pessoas por aí, queridos, seitas, religiões por aí que se deixam levar por essas coisas, se deixam ser adorados por pessoas, se deixam ser venerados por essas pessoas. Ouça isso no nome de Jesus, porque não dizer que se alguém for até oferecer ainda sacrifícios a essas pessoas como um Deus, eles vão aceitarem. Mas aqui Paulo não aceita, ouça isso no nome de Jesus. Se você for lá na Porta Formosa, você vê quando Pedro e João entram naquele templo lá, que ele cura um coxo lá, quando ele fala assim, ó, me dá uma esmola e tal, e eles falam assim, olha, olhem para mim, Pedro falando, Pedro e João, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele moço levantou, ficou curado e entrou no templo com ele, saltando, dando glória a Deus e se apegando a Pedro e João. E quando a multidão, né, que estava toda ali reunida, quando eles viram que aquele homem que era coxo, que eles conheciam muito bem, estava ali há muito tempo, na porta do templo, viu que ele entrou atrás de Pedro e João, certo? Se apegando muito a eles, aí o povo tiveram Pedro e João como Deus também e queriam adorar a Pedro e João. Mais uma vez aqui Pedro também repreende. Pedro fala assim, não, não foi nós com o nosso próprio poder que fizemos isso não, mas foi Jesus Cristo de Nazaré, a quem vocês crucificaram. Foi esse que curou este homem, não foi nós. Então nós não devemos aceitar a glória, a adoração, certo? Para nós, como se fosse nós com o nosso próprio poder. O mal hoje em dia, e não está acontecendo mais coisas como acontecia no passado, é que os homens se incham e buscam a glória para si. Ouça isso no nome de Jesus. As criaturas angelicais também não podem ser adoradas. Tem pessoas que adoram anjos. Tem pessoas que vê anjos e querem adorar. Querem que fazer sacrifícios para anjos. Mas não é aceito também. A adoração é ao Senhor que criou. Até os anjos foi Ele que criou. Lá em Apocalipse, né, capítulo 19, me parece que é o versículo 10, nós vamos ver que está escrito assim: então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Olha quem deve ser adorado. Estou falando aqui desde o começo e aqui agora, finalizando com esta palavra aqui, que o anjo falou para João quando ele caiu aos pés do anjo e ia adorá-lo. Aí o anjo falou assim, não, veja só, o próprio anjo, certo? Adora a Deus, ok? Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui João, quando ele viu todas aquelas glórias, toda aquela maravilha, ele quis adorar o anjo. Mas o anjo falou, não é a mim que você deve adorar. Adora a Deus. Então aqui você está confirmado que as criaturas angelicais não devem ser adoradas, ok? Entendecido é o nome do Senhor. Se você for lá para o Apocalipse 22, versículo 8 e 9, entendecido é o nome do Senhor, vai estar escrito assim, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas.
E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Onde foi que ele viu? Lá no capítulo anterior que nós acabamos de ler, capítulo 19, versículo 10, ok? Aí ele continua. Versículo 9 do capítulo 22 de Apocalipse. Então ele me disse, olha, não faças isto, sou conservo teu. Aqui João está falando do que ele recebeu lá, a palavra do anjo, lá no capítulo 19. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras, ou seja, no nome de Jesus, as palavras deste livro. Adora a Deus. Ok? Aqui está essa recomendação a quem nós devemos adorar. Somente a Deus e não as criaturas inanimadas, não as criaturas humanas, né? Não podem receber também adoração, não as criaturas angelicais, os anjos também, não devem receber adoração. Tem pessoas adorando a anjos, tem pessoas adorando a homens, tem pessoas adorando a criaturas feitas por mão de homens, são as imagens, certo? E nós não podemos aceitá-la. Ouça isso no nome de Jesus. E também não devemos adorar quem? Certo? Vamos ver a quem nós devemos adorar? Somente a Ele pertence a honra, a glória e o poder para todos sempre. Aleluias. Amém. Aqui nós vamos agora só finalizar mostrando a quem realmente nós devemos adorar. Porque nós já mostramos aqui a quem não deve adorar. E agora nós vamos ver a quem devemos adorar. Êxodo 34, versículo 14. Aqui nós vamos finalizar. Você que está aí já esse tempo todo ouvindo, assistindo aí nosso trabalho. Já estamos terminando. Êxodo 34 e 14 vai nos dizer assim: não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Ouça isso no nome de Jesus. Somente a Ele. Somente o Senhor. Ele é digno de receber a nossa adoração, a glória para todos sempre. Lá no capítulo 4 de Mateus, você vai ver, acho que é Mateus 4, versículo 10, quando Jesus jejua 40 dias e 40 noites, vocês lembram dessa passagem? Então ele é levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado. E vai nos dizer assim, então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Certo? A quem adoração? A quem deve adorar? Somente aqui é a palavra de Jesus, o próprio Jesus falando para Satanás. Quando Satanás estava tentando a Jesus lá no deserto, certo? Então Jesus falou para ele, quando Satanás falou assim, olha, eu te dou todo esse reino. Levou Jesus lá para um alto, né, um penhasco lá, muito alto, e mostrou todo o reino da glória do mundo, sendo que tudo já é de Deus, rapaz. Ele quis tomar para si e oferecer a Jesus de novo tudo que já é de Jesus. Ele não tem nada, ele é um pobre miserável. Satanás, ele é pobre miserável mesmo, ferrado. Ouça isso no nome de Jesus. Aí levou lá e mostrou que era do próprio Jesus, as coisas que o próprio Jesus criou. E ele mostra assim, ó, te darei tudo isso aqui se você se prostrar diante de mim e me adorar. E Jesus falou, está escrito na site, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, só a Ele prestarás culto. Então nós devemos adorar somente ao Senhor. Né? Então você vai ler lá em Mateus 4, versículo 10. Aí se você for lá para Apocalipse capítulo 19, versículo 10, conforme nós já passamos aqui, nós já vimos aqui ainda há pouco instante, ouça isso no nome de Jesus, que vai dizer assim, então me lancei, o João falando, então me lancei a seus pés, certo, para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças isto, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então aqui está provado a quem nós devemos adorar, somente ao Senhor nosso Deus. E quando vier essas tentações de você adorar as criaturas inanimadas, angelicais,
se vê essa tentação de você adorar imagens de escultura, imagens de fundição, imagens feitas por mão de homens, repreendam. Faça como Jesus falou. Sai-te, Satanás. Somente ao Senhor adorarás e somente a Ele servirás, prestarás culto. Ouça isso no nome de Jesus. Lembre-se dessa palavra. Fazendo assim, nossa terra será sarada, como diz lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados e tal, e por aí se vai. Então adoramos ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Que Deus abençoe. Muito obrigado aí por vocês terem ficado conosco aí esse tempo aí, tirar esse tempo para estar ouvindo, para nós estarmos juntos aprendendo a palavra de Deus. Você não perdeu seu tempo, você ganhou tempo aqui, porque agora, a partir de hoje, você vai saber a quem adorar, para que você tenha vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Amém.